Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos. Hoje é dia 14 de outubro de 2025 e nosso devocional diário está no último capítulo da primeira carta de Pedro. Lembramos que Pedro está escrevendo a alguns irmãos ali na Ásia, Capadócia, Bitínia, no Ponto, e está ali abrindo os olhos dos irmãos em relação à grande perseguição que vem, para eles terem bom ânimo. Mas, claro, ele não deixa de dar os conselhos práticos, como já falou, os maridos, esposas, servos. Ele agora vai falar à liderança, aos presbíteros, versículos de 1 a 3, aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Primeiro ele se coloca como um líder, como um presbítero, mostrando que os presbíteros eram líderes ali da igreja naquela época. Ele diz que, além disso, ele é testemunha das aflições de Cristo, talvez seja um diferencial entre ele e esses líderes, mas também ele se coloca junto com esses irmãos naquilo que há de vir, participante da glória que há de se revelar. E outra coisa que também todos vão receber é o que está no versículo 4, quando apareceu um pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória, aqueles que servirem conforme os critérios que Pedro está trazendo aqui nos versículos 2 e 3. Ele disse para apacentar o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele. Precisa haver o cuidado do rebanho das ovelhas, que não são do pastor, não são do presbítero. As ovelhas são de Cristo. Por isso nós temos que tomar um cuidado tremendo. O versículo 3 vai dizer que não é para ter domínio sobre a herança de Deus, mas servindo como exemplo ao rebanho. Não dominando, mas sendo um exemplo. Voltando ao versículo 2, ele fala para não ser por força, mas voluntariamente. Não deve ser algo imposto, mas algo que a pessoa percebe o chamado de Deus, entende o chamado de Deus e coloca ele em prática, mas também não pode ser por torpe e ganância, mas de ânimo pronto. Torpe e ganância não é como um ganho, não é como um emprego simplesmente, como algo para ter lucro, ter dinheiro. Não, é para servir como exemplo ao rebanho, de ânimo pronto, tem que estar ali servindo, independente de qualquer resultado aqui dessa terra, porque quando o sumo pastor aparecer, eu repito, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Você conhece? Ele também vai dar ali conselhos aos jovens. Ele diz: jovens, vocês precisam ser sujeitos aos anciãos, todos sejam sujeitos uns aos outros e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então os jovens, eles precisam estar sujeitos aos anciãos. Os jovens também precisam se humilhar, pois debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo os exalte, diz o versículo 6. O versículo 7 manda que esses jovens lancem sobre Deus toda a sua ansiedade, porque Deus, ele tem cuidado desses jovens, tem cuidado de nós, e nós devemos lançar nossas ansiedades sobre ele. E ele manda ser sóbrio, ser vigilante. Por quê? Porque nós temos um adversário, e esse adversário é o diabo, e ele está ao derredor, ele está bramando como leão, ele está buscando uma oportunidade para nos tragar. O que fazer em relação a isso? Resistir firmes, na fé, sabendo que todas as aflições que estão sofrendo, que nós estamos sofrendo, que eles estavam sofrendo lá, eles se cumprem também entre nossos irmãos em todo o mundo. Uns sofrem mais, outros sofrem menos, mas todos têm ali os seus momentos de aflição. Foi o tema principal dessa carta, porque no fim das contas, apesar de todas as aflições, o versículo 10, no finalzinho, vai dizer que ele mesmo, Jesus, Deus, vai nos aperfeiçoar. Nós somos aperfeiçoados como o ouro é aperfeiçoado pelo fogo. Ele nos confirmará. Nós somos confirmados porque fomos eleitos pela presciência maravilhosa de Deus. Ele nos fortificará. Nós estamos enfrentando inimigos que acabam, que nos fortalecem e nos fortificam, como Pedro vai dizer. Ele termina a carta com alguns detalhes interessantes. Ele está dizendo que por Silvano, vosso filho irmão comum, cuide, escrevi abreviadamente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus na qual está firme. Veja que Pedro escreve por intermédio de Silvano. Isso aqui já lança por terra algumas pessoas que dizem que Pedro não teria um vocabulário como esse para escrever. Silvano, com certeza, ele foi interpretando o que Pedro estava dizendo ali e colocando naquela carta, e junto com Pedro estava ali ainda Marcos. Isso é algo especial. Nós podemos pensar no diálogo entre Silvano ou mesmo Silas e Marcos aqui, junto com Pedro, escrevendo essa carta. E é justamente isso, quero fazer uma propaganda aqui, o que você vai
vai enxergar nos livros 1º e 2ª Pedro como você nunca leu. Isso mesmo. Breve o lançamento, até o mês de novembro, lançamentos. Fique ligado aí nas redes sociais, aqui no YouTube, também no Instagram, bruno.colansky, e você vai estar vendo essa obra maravilhosa. Serão 200 páginas de 1º e 2ª Pedro, como você nunca leu. Você vai ver os diálogos da 1ª Pedro entre Pedro, Silvano e Marcos. Em 2ª Pedro, Silvano não está mais presente, inclusive o tipo de escrita não é tão rebuscado como esse, mas ele está ali junto com Marcos escrevendo também essa carta maravilhosa, e com certeza você vai se deleitar em poder estar ali ao lado de Pedro, na Roma antiga, vendo tudo aquilo acontecendo. E detalhe, há um epílogo, no final uma história ainda de como Pedro veio a morrer, tudo isso numa linguagem narrativa, tudo isso bem interessante. Você começa ali e não quer mais parar. Fica aí o merchan para que você também possa adquirir essa obra maravilhosa. Que Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor.